Muito bem. Boa tarde a todas. É com prazer que a gente vai iniciar nosso bate-papo de hoje aqui no Grupo Brasileiras em PLN. E eu quero começar agradecendo minhas duas convidadas, a professora Graça Pimentel e a professora Kalinka Branco, ambas do ICMC, da USP de São Carlos, que vem falar sobre várias iniciativas, ou duas grandes iniciativas, de inclusão de meninas ou mulheres, ou quem se identifica com o gênero, nas ciências, em particular na computação. Esse é um assunto que nos é muito caro aqui no grupo de brasileiras em PLN, porque porque somos um grupo de mulheres e porque estamos notando cotidianamente uma diminuição no número de mulheres na área de exatas, e esses projetos, então, que vocês vieram nos relatar, tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas de nós, que podemos até replicá-los nas nossas instituições, né? E só para chamar atenção, duas coisas me chamaram a atenção exatamente essa semana, né? A primeira foi que eu fui numa reunião do departamento meu, mas como eu sou aposentada, eu quase não ia há muito tempo, e eu fui e percebi que agora as mulheres são uma minoria, né? Uma minoria mesmo no corpo docente. Na época que eu dava aula, nós éramos maioria de mulheres. Agora, nós temos, no meu departamento, temos uma proporção de 7 mulheres para um conjunto de 21 docentes, né? A outra coisa que me chamou a atenção foi na recepção dos calouros, que estavam todos os diretores dos institutos da USP de São Carlos, que são vários departamentos, institutos, eram só homens, não tinha nenhuma mulher. Então, esse é um problema que vai muito além de a gente falar, venha fazer computação porque é gostoso, porque é legal, porque não é difícil. Vai além, porque isso, no médio e longo prazo, traz consequências grandes para a profissão das mulheres, para as mulheres, né? Isso de ter só professores homens, ou a maioria homens, nada mais é do que consequência de ter muito poucas alunas na graduação, porque a gente quer contratar mulher, mas não tem, porque elas não se formam, né? Não tinha lá para se formar, como que eu vai ser professora, né? Então, tudo isso tem uma consequência, e daqui a pouco isso vai estar só tomado, todas as decisões vão ser por homens, e isso tem um viés, quer a gente queira ou não. Mas já falei demais, agora eu vou deixar que as minhas convidadas falam. Eu vou chamar primeiro a professora Kalinka, e porque às 3h30 ela tem um compromisso, então ela vai falar, a gente faz as perguntas para ela, e depois a professora Graça Pimentel, então, fala. Kalinka, a palavra é toda sua, muito obrigada. Graça, eu que agradeço o convite, obrigada por vocês me ouvirem, né, isso que a Graça falou é bem latente, então não só essas duas situações que ela comentou, mas ela não viu, acredito que hoje ela deve ter dado uma espiada lá nos alunos que estão nos ingressantes, e a gente também tem uma quantidade ínfima de meninas ainda ingressando em todas as áreas aqui no campus de São Carlos, né, no campus da USP aqui, não só no ICMC, mas o campus nosso é basicamente um campus de exatas, né, a gente tem matemática, computação, química, física, engenharias das mais diversas, e a arquitetura, então a gente tem muito homem, o campus é basicamente tomado por meninos, e são pouquíssimas as meninas que a gente encontra pinceladas aí no nosso campus. E a ideia, justamente do que eu vou trazer aqui, né, surgiu disso, da gente enxergar dentro do campus aqui de São Carlos, um ambiente basicamente masculino. Então, meu nome é Kalinka, eu sou aqui do ICMC, professora do ICMC, vou falar um pouquinho de mulheres na ciência. A gente pensando nisso, né, e vivendo ali dentro do ICMC, mas dentro do campus
da USP de São Carlos, a gente percebeu a necessidade das meninas se organizarem, e aí 2 alunas, uma de graduação, uma de pós, vieram até mim pedindo o que é que a gente poderia fazer, que elas sabiam que eu gostava desse tipo de coisa, como é que a gente poderia interagir com as outras meninas do campus, se unir para que a gente pudesse ter mais, daqui a algum tempo, mais meninas nas diversas áreas ali. E aí, então, surgiu o GRACE, que é um acrônimo que tem lá a sua base em Grace Hopper, né, uma mulher fantástica aí, que significa Grupo de Alunas nas Ciências Exatas, né, e o GRACE, essa âncora que é justamente porque a Grace Hopper era da Marinha Americana, e a gente tem esse outro cabo aqui, que é da computação, né, então, USB, ou os cabos novos aí de conexão, e a gente tem uma rosa aqui, que mostra a delicadeza da mulher, mas não por menos os espinhos, porque quando a gente sabe ser dura e forte, a gente consegue arrancar até o sangue das pessoas, né, porque a gente é poderosa, apesar de delicadas e femininas, somos poderosas. Então, esse é o nosso logo, o logo do Grace, e a ideia, né, o que a gente tem, a gente... que legal, Liv. E aí a gente um dos grupos, né, que faz parte do grupo de meninas digitais, que é da SBC, conglomera aí todas as ações, né, chanceladas pela SBC, que buscam atrair meninas e mulheres para a área de ciências. E o que a gente tem feito, a nossa missão dentro do Grace é justamente disseminar conhecimento em ciência e tecnologia para meninas e mulheres da cidade de São Carlos e região. A gente acaba atingindo muito mais do que São Carlos e região, né, a gente tem chegado aí a vários estados, né, do Brasil, né, atingindo o Brasil como um todo, e o que a gente sentiu foi que São Carlos é a capital da tecnologia, a gente pode incluir, a gente tem que conseguir incluir meninas, né, nessa carreira de exatas, e o que a gente quer é empoderar meninas e mulheres por meio da tecnologia. Então, o Grace vem nesse sentido, né, e a gente tem feito várias ações aí para trazer e atrair essas meninas para essas áreas. Então, permitir que elas vivenciem a ciência, que elas consigam não só usar a tecnologia, mas também serem protagonistas no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Então, elas poderem sentir, se permitir isso, né? Que muitas vezes elas não se permitem, elas acreditam que não têm vocação, mas elas nunca tentaram, né? Nunca fizeram efetivamente isso. Então, em 2018, a gente propôs um Hack Day, que foi um dia, né, onde a gente buscava trazer as meninas para dentro da universidade e dizer, olha, esse é o ambiente para vocês, para que vocês possam entender e mexer um pouquinho mais com a parte de tecnologia, entender um pouco mais do pensamento computacional, do empreendedorismo, e aí a gente resolveu seguir um currículo, que é o currículo do Technovation, na época se chamava Technovation Challenge, é um evento mundial, hoje ele se chama Technovation Girls, e a gente resolveu seguir o mesmo currículo do Technovation mundial, e fazer o nosso Hack Day. E a ideia era ensinar para as meninas o Design Thinking, usar uma ferramenta para desenvolvimento, que na época era o App Inventor, fazer um pitch, né, e para as meninas maiores de 15 anos, porque a faixa etária era de 10 a 18 anos, para as meninas maiores de 15, fazer um plano de negócio no Canvas, com toda a ideia de monetização, de como vai fazer para conseguir ganhar dinheiro. Nós abrimos o Hack Day, e divulgamos para a diretoria de ensino, que a ideia era atrair mais meninas do ensino público, e a gente achava que ia ter 10, 15 meninas. Quando a gente abriu no terceiro dia, a gente tinha mais de 100 inscritas, a gente surtou, porque a gente não estava esperando essa proporção, a gente não achou que tivesse uma demanda tão reprimida de meninas querendo experimentar algo novo, algo voltado para a tecnologia. Então, para a gente foi realmente assustador. A gente acabou fazendo o Hack Day durante um dia todo, levamos as meninas, né, aí tem as meninas que participaram no primeiro dia, tínhamos mais de 80 meninas lá, algumas não puderam participar no dia, acabaram faltando, e aí a gente sentiu a necessidade de que só ofertar os cursos não era suficiente, porque a gente não ofertou almoço, nem a vivência delas dentro da universidade, do restaurante universitário. Aí e o currículo também era bastante extenso, a gente percebeu que elas queriam mais, e a gente acabou, no ano seguinte, em 2019, fazendo a Tech Innovation Summer School for Girls, aí resolvemos fazer uma escola de verão mesmo, que atuava desde o finalzinho de fevereiro até abril,
que é quando há submissão para o Technovation Girls, que é o evento mundial. E aí a gente fez, cada sábado, fizemos 5 sábados, trazendo as meninas para dentro da universidade, mentorando essas meninas durante o restante das semanas, e fazendo com que elas pudessem almoçar dentro do restaurante universitário, tendo coffee break pela manhã e pela tarde, porque a gente descobriu que as meninas de escola pública não se alimentavam desde o dia anterior, então a gente vivenciou várias situações bastante complicadas que nós não tínhamos a real ideia de como funcionava. Então a gente trouxe essas meninas e a gente pôde atender mais de 100 meninas, a gente atendeu 174 meninas, a gente selecionou 200 meninas, mas finalizaram com a gente 174 meninas, e para isso, obviamente, que a gente precisou de mentores, então a gente teve em torno de 100 mentores, então imagina que o auditório lá do ICMC, que é grande, ele estava repleto com mais de 300 pessoas lá dentro, contando ainda com o pessoal da organização. Então é algo surreal, onde a gente teve, em 2 dias, mais de 300 meninas inscritas, e a gente só podia atender 200, né? Fizemos a escola, mandamos a gente teve a premiação no último dia da escola, a premiação interna, com juízes, né, escolhendo os aplicativos, e depois essas meninas, boa parte dos aplicativos foram submetidos para o Mundial. E é muito legal, porque no Mundial, se elas forem selecionadas, elas são convidadas a ir para o Vale do Silício, para apresentar lá, e se elas forem vencedoras, elas ganham um aporte financeiro para realmente publicar, fazer o aplicativo virar algo real, né, algo efetivo. Então, a gente trabalhou 2019 inteirinho com as meninas no presencial, permitindo que elas submetessem os aplicativos. Em 2020, a gente começou com o presencial, fomos surpreendidos com a pandemia e fizemos 3 dias no remoto, né? Foi um pouco complicado, o auditório lotado também, mais de 170 meninas também no final, mais de 100 mentores, os de verdinho aí são os mentores, então a gente teve muita gente mentorando, ajudando as meninas, e o projeto é todo voluntário, tá? É todo gratuito, os mentores são voluntários, os organizadores são voluntários, a única coisa que a gente tem é a premiação para as meninas, que a gente acaba, no presencial, a gente premiava com o que as empresas parceiras aqui forneciam, então, cursos de inglês, tablets, etc., né? Fizemos, então, não paramos, em 2021 a gente fez a Technovation no primeiro ano totalmente remota, a gente readaptou toda a Technovation, a gente foi surpreendido também com mentores do mundo todo, né, assim, e eu digo do mundo porque nós tivemos mentores, inclusive da Austrália, de outros países, auxiliando e mentorando as meninas, de novo, tudo voluntário. A gente selecionou somente 60 meninas, porque a gente não tinha braços e a gente tinha uma preocupação muito grande, né, de quem seriam os mentores, a gente tem que acompanhar muito mais de perto, porque afinal de contas é o nome USP, são crianças, são filhos de pessoas que são dadas, né, filhas de pessoas que são dadas nas nossas mãos para a gente cuidar, e aí a gente teve as meninas trabalhando aí durante também praticamente 2 meses para a submissão no final, né, do nosso evento lá, para a submissão para o Technovation Girls. Então, em 2021, a gente fez totalmente remoto, em 2022, novamente, a gente fez totalmente remoto o nosso evento, né, foi com também 60 meninas sendo atendidas, a gente teve em todas essas edições, a gente teve vários aplicativos que foram pré-selecionados como semifinalistas para o Technovation Girls, e em 2022 a gente teve em 2021, perdão, a gente teve um aplicativo que foi selecionado como o campeão na América Latina. Então, foi o melhor aplicativo da América Latina, foi de um dos grupos de dentro do nosso programa. Além disso, agora em 2022, a gente teve uma aluna, que é a Isadora, que ela foi selecionada, né, para esse programa Ambassadors, né, e ela teve a oportunidade, ela é uma aluna de escola pública aqui de São Carlos, e ela acabou sendo selecionada para passar 3 semanas nos Estados Unidos. É algo que parece pouco para a gente que vive no mundo da academia, onde a gente está acostumado a viajar e apresentar papers, etc., mas para uma menina de 16, 17 anos que vem de uma família que não tem condições, passar 3 semanas nos Estados Unidos sendo mentorada e vivenciando algo é muito legal. A gente também tem outros casos de sucesso, como várias alunas que fizeram parte da Technovation, que hoje estão fazendo faculdade, porque descobriram que era possível, né, porque fizeram o Technovation com a gente, curtiram a área de programação, então a gente tem 2 alunas, uma da computação e uma no BSI, aqui no ICMC,
que voltaram para o ICMC, são alunas de escola pública, e estão no ICMC com a gente, inclusive uma delas é mentora agora da Tech School. A gente teve uma aluna que foi para o direito, ótimo, ela vivenciou, não foi isso que ela quis, mas ela tenho certeza que ela está levando o pensamento computacional com ela, e ela vai poder explorar isso também. A gente tem uma aluna que entrou na engenharia de computação aqui na Federal, a gente teve esse ano uma aluna que entrou em engenharia de computação numa outra universidade no estado dela, né, da onde ela é, porque agora a gente está remoto, né, e a gente tem outros casos de sucesso, como uma pessoa que foi mentora nossa, e por ter sido nossa mentora, ela acabou se alavancando na carreira, e hoje ela tem milhões de seguidores na internet, inclusive ela vai dar palestra para a gente na Tech School, contando essa história. Então, a gente tem várias mulheres agora, né, empoderadas, e que estão vivenciando uma nova situação de vida, graças a um pouquinho do que a Tech School pôde fornecer e retornar para elas. Então, a gente fica muito feliz de ver esse tipo de coisa. Então, as meninas que saem, que voltam, que querem mentorar, que querem dar palestra, né, e que querem dar um pouquinho mais do que elas viveram aqui dentro da Tech School. Além disso, o Grace faz várias outras ações. A maior ação nossa é a Technovation Summer School for Girls, é o que a gente mais dedica tempo, a gente prepara material, a gente tem os professores que dão as aulas, né, dentro desse currículo. Esse ano o currículo aumentou, inclui também inteligência artificial. Então, a gente arrumou pessoal para dar aula de inteligência artificial. Agora, imagina inteligência artificial para meninas lembra que eu tinha dito 10 a 18? O ano passado aumentou a faixa etária, ou melhor, diminuiu, então a gente tem meninas de 8 a 18, então ensinar IA para uma criaturinha de 8 anos, vou dizer para vocês que é a coisa mais deliciosa do mundo. E ver elas falando, e elas apresentando um pitch, né, com 8 anos, e falando que elas programaram, e o que elas fizeram no aplicativo, e uma de 12 vir falar assim, porque agora esse ano eu estou mexendo com Java, eu estou aprendendo CSS, eu programei HTML, é algo que deixa o coração da gente aquecido em pensar que, por exemplo, daqui a alguns anos, essas meninas vão ser nossas alunas, vão estar fazendo computação, vão estar mexendo na tecnologia, desenvolvendo tecnologia, e a gente está conseguindo trazer algumas, né, para o lado forte da força, né. Além disso, a gente faz outras ações integrando meninos também, porque a Tech School é só para meninas mesmo, então são elas entre elas. Meninas que eu digo, pessoas que se identificam no gênero feminino, né? Então, que se identificam mulheres. A gente tem atividades como futebol de botão, então a gente, com o pessoal da Federal aqui da Educação Física, a gente promoveu a introdução do futebol de botão, onde as meninas jogavam junto com os meninos para aprender as técnicas. E por que futebol de botão, Kalinka? Porque o futebol de botão, futebol é algo que é masculino, né? Então a gente queria mesmo que as meninas entrassem nesse universo masculino e que os meninos pudessem enxergar que as meninas também têm a mesma inteligência que eles e conseguem jogar futebol de botão muitas vezes melhor que eles, né? Então a ideia era essa, e a gente conseguiu essa integração, a gente levou as crianças para dentro da UFSCar para jogar futebol de botão, e depois levamos os tabuleiros de futebol de botão para dentro de várias escolas públicas aqui, nos intervalos de aula, e foi muito legal essa interação, essa integração, e os meninos reconhecendo que as meninas são muito boas em futebol de botão. Além disso, a gente trouxe também a molecada para jogar o chamado futebol calherreiro, também com o pessoal da UFSCar, no intuito de justamente colocar meninos e meninas num futebol diferenciado, que é um futebol chamado de rua, né? Ele é oriundo, acho que da Argentina, de um outro país da América Latina, e ele tem algumas peculiaridades, onde não é só marcar o gol, mas tem algumas regras onde todo mundo tem que participar. Então, ele tem que ter a presença feminina, e os meninos têm que deixar as meninas jogarem, não só as meninas, os colegas, que também não são tão bons, e tudo isso faz parte, e tem intervalos onde eles discutem as estratégias do time, porque às vezes não estão deixando alguém jogar, não estão deixando alguém liderar ou falar. Então, é um momento de integração, foi muito legal o feedback deles também, da gente poder perceber que, por exemplo, os meninos que têm irmãs são muito mais tranquilos em permitir que as meninas participem, porque eles sabem que as irmãs muitas vezes mandam neles, né, e são boas também. Então, a gente pôde ter uma série de insights, de elementos bem interessantes para que a gente possa trazer para a nossa realidade e para levar outras coisas para as escolas. A gente também levou para o pessoal o pensamento computacional, né, através do desenvolvimento. A gente desenvolveu alguns aplicativos aí que fazem uso do celular, e que permite
né, usar robozinho, então um carrinho, e os meninos e meninas são permitidos a fazer com que o carrinho ande e faça alguns movimentos, né? Então, que desvie de obstáculos, por exemplo, através da programação. A programação também é em termos de blocos, mas é como se fosse um quebra-cabeça que vai montando, você faz a leitura com o celular e depois é enviado para o robozinho para ele fazer aquela ação. O mais legal é que a gente fez isso com várias idades, e a gente percebeu que quando a gente pega criança de quarta série, as meninas e os meninos brigam de igual para igual. Não, eu vou fazer, agora é minha vez, dá licença que sou eu. E quando a gente passa, é engraçado que da quinta para a sexta série, há uma troca, há uma ruptura muito grande, onde a gente está ali, e esse robozinho é passado entre os membros da equipe, que tem meninos e meninas, e quando o menino faz acontecer, aí é vez de passar para outra pessoa, que é uma menina, né? Aí, muitas vezes, a menina vai começar, a menina fala, e daí que eu faço? A menina não pega e não fala, é minha vez, né? E aí a gente tem que intervir dizendo, não, peraí, é a vez dela. Então, a gente não entende porque há essa troca num ano, elas são tão destemidas, e no outro elas passam a ser submissas, né? E aí, quando a gente passa, a menina consegue fazer, é claro, né? Ela vê aquilo, e é muito legal essa coisa, é o que a gente tem tentado estudar e levar, por isso, para anos anteriores, para que elas sigam com essa ideia de que elas são capazes, de que elas podem, e elas conseguem sim fazer, né? E uma das perguntas que a gente costuma fazer ali antes de começar, quem gosta de matemática, né? 2 levantam a mão, e quando a gente termina de apresentar as coisas de computação, etc., a gente pergunta quem gosta de matemática, porque a gente explica que isso também é matemática. Quase 100% da turma, por aí uns 98% levanta a mão que gosta de matemática. Então, dá para a gente ver que há outras formas também da gente ensinar. A gente também leva esse mesmo conhecimento, né? Então, ensino de HTML, CSS, Python e outras coisas para docentes de escolas públicas, tá? Então, a gente faz workshops com professores, então os nossos workshops são um pouco mais longe, a gente fez ações com o pessoal de uma escola de Botucatu, da Embraer, né, os professores muito dedicados, a gente passou um tempão com eles, então é muito interessante da gente poder levar isso para eles também, essa oficina de programação, e eles poderem ser replicadores lá dentro da escola. A gente tem desenvolvido com isso material para que a gente possa ensinar o pensamento computacional através do uso de robótica. Então, a gente tem o Robotic School, que a gente chama, que usa o Roberta Labs, que é gratuito, mas a gente fez todo o planejamento de como mostrar isso para as meninas, né, e meninos também, né, mas como mostrar isso de uma forma diferente para que elas possam entender e se apaixonar por isso. Acho que, de modo geral, a gente tem várias outras ações que a gente faz, eu poderia passar a tarde inteira aqui falando, né, mas a ideia, os projetos maiores que a gente tem são esses. Agora a gente está levando um pouquinho de ciência de dados, né, para alunos de ensino fundamental das ETECs, então a gente começa agora em abril, com isso, é a primeira vez que a gente vai dar esse ciência de dados, né, ou seja, mostrar para eles um pouquinho o que é banco de dados, o que é ciência de dados, SQL, falar um pouquinho de Power Business. Então a gente está fechando agora o curso para começar com eles essa edição. É isso, Graça, espero que tenha conseguido falar aí um pouquinho. Nossa, Kalinka, eu não sei minhas colegas, mas eu estou encantada. Meus parabéns pelo trabalho. Muito, muito legal mesmo. E meu desejo é que você e seus colegas e colaboradores continuem com essa energia, com esse ânimo, né, de fazer isso em troca de satisfação apenas, né, de incentivo a eles. Muito obrigada, muito, muito legal o seu trabalho, viu? E eu abro, então, gente, algumas perguntas para a Kalinka, antes da Graça falar, porque ela tem algum compromisso depois, mas a gente tem tempo, podem perguntar. Posso? Vou comendo, desculpa. Primeiro de tudo, parabéns. Eu fiquei assim, encantada, emocionada quando você começou a contar, inclusive, das pequenininhas, 8, 9 anos, aprendendo. E aí, uma super curiosidade mesmo. Quando vocês vão falar de IA e apresentar tudo isso para as crianças, em algum momento desses cursos, se fala de PLN? Olha, a gente não fala especificamente de PLN, mas a gente fala de diversas áreas, porque eles têm que usar IA,
né? Agora, uma das pegadas do Technovation Girls, que a gente usa o currículo deles, é IA. Então, assim, a gente dá uma pincelada do que é IA, para que serve, quais são as ferramentas que a gente pode estar usando ali, que elas podem estar usando. E o que acontece é que alguns dos mentores que a gente tem essa formação, né? Porque uma das coisas de quando a gente foi para o remoto, que a gente tem dó de não fazer no remoto, como eu disse, a gente tem mentores da Amazon, a gente tem mentores da Microsoft, a gente tem mentores do Google, a gente tem mentores da Netflix, a gente tem mentores do Spotify, a gente tem mentores do Itaú, do Nubank. É assim, é surreal, é apaixonante, é o que eu falei para vocês, assim, eu vejo que eu faço, eu falo isso para os meus colegas, que a gente faz muito pouco, porque, veja, o Gilberto é um rapaz que ele trabalha com TI na Austrália, e os nossos encontros síncronos são aos sábados, 14h, para ele é 5 da manhã, e ele está acordado com a gente, e ele passa depois vários dias da semana orientando as meninas. Então, assim, esse pessoal, esse time de mentores, tudo voluntário e gratuito, eles acabam passando mais coisas para as meninas, principalmente as mais velhas. Então, em alguns casos, quando elas precisam, eles buscam em outros mentores, às vezes os grupos que não têm esses mentores, que têm essas especificidades, eles trocam informações para passar esse know-how, e às vezes inclui PLN, mas não é no geral que a gente passa isso, Cláudia, não é. Não, eu perguntei porque, como vocês perguntam da matemática, né, quem gosta não, logo eu lembrei que tem sempre a divisão, eu gosto de português, não gosto de matemática. Então, na verdade, não é falar de língua, mas eu gostava de português, mas não sabia que podia, né, que dava para juntar. Mas, enfim, obrigada, muito parabéns. Obrigada. Daniela, pode falar, bem. Então, parabéns, eu também fiquei assim encantada. E aí eu vou trazer algumas coisas que... Eu sou aqui da Universidade Federal da Bahia. E algumas coisas que eu acho que eu nem sei por onde começar, mas que a gente tenta começar e o negócio não anda, né? Então, talvez seja assim uma realidade que até a gente queria mudar, mas a gente ainda não sabe como. Não sei como, né? Então, aqui na Bahia, as primeiras turmas que formaram em ciência da computação, né, que era processamento de dados na época, a maioria eram mulheres. Hoje, no meu grupo de pesquisa, eu tenho talvez 30 homens, eu tenho uma aluna de mestrado, não tenho aluna de doutorado, só menino. É assim mesmo. Só homem aqui, né? E eu até começo com algumas meninas, mas eu acho que tem alguma coisa que eu não estou sabendo fazer, que acaba que elas saem e não ficam ali no meu entorno, né? E aí, uma das primeiras perguntas que eu queria perguntar era como é que vocês montaram e como é que vocês pensaram nessa estrutura, assim, de mentoria? Por onde vocês começaram, assim, sabe? Para ver se a gente conseguia começar aqui. A gente até criou um canal do Discord, mas nem muitos adeptos. Daniela, isso aí é assim, ó, é algo que a gente começou, e toda vez eu vou ser honesta, eu rezo, porque, como eu disse, os mentores são voluntários. Então, quando eu abro as inscrições, eu rezo para ter mentores inscritos, né? Porque se eu não tiver mentores inscritos, não tem como essas meninas serem mentoradas. Então, assim, todo ano a gente faz uma seleção de mentores que a gente abre para o Brasil todo. Eles têm que preencher um formulário e descrever quais são as skills e quais são os tempos livres que eles têm, porque eles têm que mentorar. Então, esses mentores, como eu falei, são pessoas aleatórias, PicPay, Mercado Pago, tem gente de tudo quanto é lado. E na verdade, é assim, de dentro da universidade, o que eu consigo são pessoas também que têm essa necessidade de ajudar. E a gente descobre várias pessoas assim. Então, talvez você consiga isso propondo alguma coisa nesse sentido, um hack day, e pegar 1, 2 meninas para te auxiliar e a convencer os demais a fazerem isso. E montar um grupo. Tudo que a gente faz, eu vou deixar bem claro para você, é público. Então, se você quiser, o nosso material que a gente tem usado com as meninas, ele está à disposição, tá? A gente cria uma sala, inclusive, para você no Classroom, e você pode gerenciar essa sala com o material todo. E daí você vai usar do jeito que você
quiser o Classroom e colocar pessoas lá. Porque o que a gente quer fazer é difundir, quanto mais, melhor. Então, assim, se você quiser, Kalinka, olha, eu quero fazer, eu estou com 2 meninas aqui, 2 pessoas, que não precisa ser só, mentores não são só meninas, tem meninas e meninos. Só as meninas participantes que tem que ser meninas, os voluntários são quaisquer. Então, assim, se você tiver alguém, uma equipe, algumas pessoas que se voluntariem para isso, é só você entrar em contato comigo, eu boto o pessoal em contato, cria para você o link lá para o Classroom, te dá acesso para quem for gerenciar, para colocar pessoas, para criar as turmas, para fazer as coisas e para você usar todo o nosso material, entendeu? Então, assim, isso é aberto, é público, o que a gente quer é que mais pessoas usem. Então, o que eu te sugeriria é isso, talvez o que você possa começar a fazer é criar um embriãozinho de preparar, começar a pré-preparar algumas pessoas, falar, vamos criar um Hack Day, vamos inscrever algumas alunas, vamos deixar as meninas se inscreverem para participar do evento de vocês, e mais para frente, se isso der liga, você fazer como a gente, num período onde a gente consegue ainda ter os projetos para serem submetidos para o Technovation Girls, que eu acho que isso é bem legal. Obrigado. Parabéns aí, viu? Massa, muito legal mesmo. Kalinka, tem mais uma pergunta da Cristina. Talvez depois a Graça Pimentel que pode responder. Não sei, ela está perguntando se existe algum projeto para mulheres mais velhas acima dos 18 anos. Esse aí é o da Graça. Esse aqui, o que a gente faz é menos. É de 8 a 18 é o que a gente tem feito para meninas, e o pessoal já pediu para a gente fazer para meninos, a gente já pediu para a gente fazer para pais, para os pais que eles estão doidos para aprender, que muitos pais seguem com a gente, né, com as meninas ali, mas a gente não dá conta. E as mães de meninos pedem para a gente fazer para os meninos, mas é que a gente não tem, eu não tenho gás ainda para conseguir. Eu acho que são objetivos diferentes, né? Quando Sim. Você pega até os 18, é porque você está incentivando que elas venham fazer depois uma faculdade de ciências, né? Isso. Exato. E não só faculdade, viu, Graça? Porque uma das coisas que a gente conseguiu no ano passado foi fazer parceria com 2 empresas, né? Esse ano a gente fez com uma, que foi a Siena Ideia e a Continental. A parceria que a gente fez com elas foi que, com a Continental, eles deram um valor de patrocínio para a gente, que a gente reverteu em bolsa, tipo bolsa de pré-iniciação científica, e todas as meninas, as 25 meninas do sênior, fizeram com a gente um curso de 7 meses, onde elas aprenderam HTML, CSS, SQL, Django e programação web, né? Pensando em que elas pudessem sair para o mercado de trabalho. E as meninas do sênior, porque é de 15 a 18. E com a Siena, a gente indicou 8 meninas, as 8 meninas de destaque, dentro da Technovation, também do sênior, e eles fizeram uma seleção, escolheram 4 meninas, as quais eles pagaram um estágio mesmo dentro da Siena, foi online, porque algumas eram de fora daqui de São Carlos, mas um estágio para atuar dentro da Siena, aprendendo tecnologias e todo o know-how que a Siena precisa para desenvolvimento. Então, com isso, a gente passa a tentar também dar uma... Para quem não quer seguir a graduação, não quer fazer uma graduação, não tem... Tudo bem, é uma decisão, né, da pessoa, mas ela tem a oportunidade de, com o mínimo, um HTML, um CSS, um SQL, né, um Django, ela consegue arrumar, no mínimo, um estágio, um emprego. E as meninas que foram para Siena, também. E o que a gente está querendo agora é tentar conseguir parceria com mais empresas para que a gente possa direcionar essas meninas para que elas sigam fazendo um estágio ou alguma coisa que elas tenham interesse, né? Então, esse agora é o mote que a gente está tentando para as meninas do médio, que terminam o médio e que gostariam de sair, né? Não, e sem contar que, independente do que elas vão fazer depois, isso quebra uma barreira. Total. E dá a elas condições de serem independentes e empreendedoras. Autonomia, né, Graça? Autonomia, em qualquer área que elas vão trabalhar ou atuar, não é? Não fica aquela coisa de depender, não, essa coisa do computador não eu não mexo, né? Exatamente isso. Então, é isso que a gente está tentando proporcionar, é isso que a gente quer. Então, o nosso foco tem sido esse, essas meninas de 8 a 18, no intuito de levar mesmo, de fazer com que elas possam pegar, vivenciar a tecnologia no sentido, eu consigo fazer um aplicativo. E vocês precisam de ver a coisa mais linda, é um monte de menina no link, botando no LinkedIn, que elas são empreendedoras, postando o aplicativo delas, tentando vender o aplicativo delas. A gente teve meninas que foram no Novo Lab,
apresentar o que elas estão de aplicativo e pedir recurso para que pudesse ser apoiado, aportado, para que elas tivessem um aplicativo melhorado. Então, assim, só de ver isso, sabe, uma menina de 16 anos chegar na frente de um bando de empresários e dizer, eu quero aporte para o meu aplicativo, não tem preço para mim, entendeu? Isso não tem preço. E olha, coração enche. A Briellen perguntou também, o que precisa para ser mentora? Qual a regularidade dos compromissos? Briellen, para ser mentora, a gente abre uma chamada, não precisa ter nenhuma skill especial, não precisa ser programadora, nem nada, porque a gente precisa de pessoas que entendam também de empreendedorismo, que entendam de várias outras áreas, porque um aplicativo não é feito só de programação, tá? Longe disso, né? Mas a regularidade a gente pede os encontros de sábado à tarde, que a gente faz, síncronos com as meninas, com todo mundo, né? Os mentores e as meninas, para tirar dúvidas, para elas poderem seguir. A gente faz, então, de sábado, normalmente, das 2 até umas 5, 6 horas, mas tem intervalos para cada categoria. E durante a semana, pelo menos umas 2 horas aí para se dedicar para as meninas, porque o grupo é de 5 meninas, cada grupo é composto de 5 meninas. Esse ano a gente está com 75 meninas, o coração da gente não aguentou, a gente acabou aumentando o número de meninas, que é um monte de meninas que a gente abre, assim, 5 minutos tem uma enxurrada de gente inscrita, né? Então mas é isso, precisa só de dedicação e vontade de ensinar e de estar ali para as meninas. Mas é uma alegria ver o teu entusiasmo, Kalinka. E eu tenho certeza que o exemplo desse programa vai inspirar muitas das nossas colegas que estão em posição de replicar isso de alguma forma, viu? Sim, porque a gente não consegue fazer para muitas, né, Graça? A gente tem limites também, né, assim, claro, de mentores, de tudo, e se a gente puder ampliar, por isso que eu falei, o material está todo aberto, a gente tem, vou mostrar para vocês, ó, que a gente consegue fazer com os patrocínios. Esse ano a gente fez um bonezinho para elas, olha que coisa mais linda. Né? Então, essa a nossa ideia, é que a gente integre as meninas e a gente consiga uni-las em algo realmente que faça sentido para a vida delas. Sem dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então vamos agradecer de novo a Kalinka. Kalinka, muito obrigada, sucesso aí no seu projeto, e fique com a gente o quanto você puder, e também tenha a liberdade de sair, porque eu sei que você tem um compromisso. Tá bom, muito obrigada, gente, obrigada por terem me ouvido, e o projeto é nosso, tá? O projeto é do ICMC, da USP como um todo, porque sem o pessoal todo ali, sem mentores e organizadores, tudo, não dá para fazer tudo sozinho. Então, eu só estou ali ajudando a tentar dar uma organizadinha. Com certeza. Parabéns. Obrigada, Kalinka. Bom, pessoal, agora eu quero passar a palavra, então, para minha colega Ixará, a Graça Pimentel, também do ICMC USP, que tem um outro projeto muito, muito interessante e estimulante, chamado Meninas Programadoras. E convido, então, a Xará para falar sobre esse projeto. Gente, muito obrigada aí pelo convite. Eu gostaria de deixar bem aberto, né, o chão, o microfone, se alguém quiser interromper, falar. Eu vou estar falando, a Xará pediu uns 20 minutos, vamos ver se eu consigo deixar vou deixar nesse tempo com certeza, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu fiz preparei algum material específico para esta apresentação. E uma janela, deixa eu ver. Esta aqui, por que você está demorando? Já estamos vendo. Tá certo, obrigada. Está gravando, né? Então, vamos lá. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o Meninas Programadoras e sobre Professoras Programadoras, que é, no fundo, um resultado aí, um spin-off do próprio Meninas Programadoras, que eu já tinha vontade bastante de tempo de fazer. Eu estou aposentada, eu me aposentei em dezembro de 21, mas desde 2021, eu já estava fazendo... Nossa, meu Deus do céu, não?
A gente começou com esse programa, eu estava em licença prêmio, mas eu estava fazendo aí o Meninas Programadoras, né? Ele vem de uma experiência que eu tive com o pessoal, na própria USP sempre, bom, há bastante tempo tem os programas de apoio ao ensino médio, né, quer dizer, trabalhar com o pessoal de ensino médio e tal, e eu já tinha tido essa oportunidade, essa experiência, e eu tinha esse interesse em aproveitar. Eu, na realidade, tive alguns contatos, por exemplo, com a Prefeitura de São Paulo, daqui de São Carlos, para conseguir treinar professores, inclusive, também. Fui me convidada para fazer treinamento de professores, tecnologia, etc. Só que isso foi antes da pandemia, e antes da pandemia ninguém queria saber, né? Eu queria falar assim, não, o pessoal faz cursos de 2, 3 meses, né, de um semestre inteiro, para treinamento, por exemplo, pensamento computacional da BNCC, ou qualquer coisa, né, algum treinamento. E o pessoal já trabalha o dia inteiro, depois tem que pegar ônibus, ir para a prefeitura para assistir um curso presencial 2 vezes por semana, é algo assim que não dava muito certo. E naquela época, isso foi uns 3 anos antes da pandemia, 3 ou 4 anos antes da pandemia, eu falava, não, vamos fazer remotamente, o pessoal assiste em casa, e a barreira era muito grande, né, a barreira era absurda. Agora veio a pandemia, né, perdemos centenas, não vou nem falar quantas pessoas, todo mundo aqui com certeza conhece alguém que não está mais aqui com a gente, mas a pandemia também trouxe essa possibilidade da gente estar trabalhando e alcançando gente com as pessoas com maior facilidade, né? E então eu reativei durante a minha licença prêmio, né, essa proposta. Eu tinha tido um projeto CNPq que eu tinha submetido antes disso, em 2018, mas que não foi beneficiado. Acho que foi até Kalinka, você recebeu, né, pelo ICMC, Kalinka, parabéns. Né, e naquele ano a Kalinka levou, né, falei super 10 e tal, aí eu fiquei com esse projeto na gaveta, e quando eu tirei a licença prêmio, eu falei, vou fazer esse negócio. E aí o que eu fiz foi tirar, assim, aproveitar que a USP, né, com a maioria das universidades, naquela época ainda tinha, né, antes do Bolsonaro acabar com tudo, tinha apoio a alunos que vão, ingressantes da universidade ou não, que reportam, né, que registram necessidade financeira. Então, a USP sempre teve esses programas. Então, o que eu fiz, diferentemente aí da Kalinka, foi tentar apoiar casar o apoio que a USP, teoricamente, né, dá para os bolsistas, para alunos que estão ingressantes ou não, da forma de trabalho. Então, esses alunos entram para fazer bolsa-trabalho, né? Quer dizer, eles entram para a universidade para fazer o curso, mas eles podem aplicar para essas bolsas-trabalho, que às vezes são de iniciação científica, de extensão de ensino, e eles podem, aí tem um professor, né, como todas nós aqui, um professor submete, as que são dos professores aqui, submete o projeto, pede o número de bolsas, e alguém vai lá e sorteia quem vai ter bolsa ou não. Com isso, no primeiro ano, quando em 2021, então, do comecinho de 2021, eu pedi 5, eu pedi mais, eu pedi uns 15 bolsas, me deram 5. Me deram, né? Me deram 5. E eu falei assim, pô, interessante, né? Porque com 5 eu vou fazer o quê? Porque a ideia já era ser 100% remoto. Mas a gente conseguiu, eu consegui essas 5 bolsas, a gente tinha pedido 100 vagas, mas aí a CSEX falou, graça, começa com menos, não sei o quê. Eu falei, bom, vou começar com menos mesmo, porque afinal consegui 40 vagas e não as 15 que eu tinha pedido, 5 bolsas em vez das 15 que eu tinha pedido. Resumo, né, a USP tem apoiado de lá para cá, com variações, né, mas a gente tem esse conjunto de bolsistas que cresceu, eu vou passar os números para vocês de lá para cá, e sem eles esses cursos não acontecem. A gente tem voluntários também, agora mesmo a gente está fazendo chamada, sempre contamos com mais bolsistas, mais monitores para os cursos do que o número de bolsas que a gente tem, mas a gente tem feito isso, então, mas eu tenho a garantia de oferecer esses cursos com a regularidade que eu vou reportar para vocês, porque eu tenho esse apoio, né, quer dizer, que eu vou atrás, né, também como a Kalinka, eu vou atrás do apoio da USP, a gente brigou, porque no ano passado deram 4, aí foi todo mundo brigar, o pessoal da CSEX conseguiu mais 4 na reitoria, depois, quando sobrou bolsa dos outros que não conseguiram alocar na universidade inteira, eu consegui mais 4, então hoje eu estou com 12 bolsistas, né. Então, isso ajuda muito a gente, porque o PIC é bastante grande, eu vou mostrar para vocês, tá?
Então, essa história do Meninas Programadoras começou, que agora a gente, inclusive, vai começar este final de semana o Meninas Programadoras 2, tá? Mas esse não tem resultado ainda, porque vai começar, tá? E de lá para cá também eu tive uma experiência que permitiu trazer o Professoras Programadoras, que é voltado para professoras do ensino fundamental e médio, né? Sempre mulheres, sempre, assim, ou quem se identifica com o gênero feminino, e eles, nesses 2 cursos, o público é bem diferente, eu vou mostrar para vocês. Né? A gente sempre, das nossas páginas eu coloco as fotos aí das minhas mentoras, das inspiradoras, né? Acho que a maioria de nós conhecemos a professora Carolina Monar, que foi minha orientadora de mestrado, foi orientadora da Graça Nunes também, né? E ela está lá na nossa página como inspiração. E essa aqui, vocês sabem quem é essa aqui? Não? Vamos lá, vamos fazer. É de quanto é que é a aula? Eu não consigo. Essa aqui é a Antônia da Barros, né? Ela era jornalista e foi uma das primeiras mulheres políticas eleitas, né? Nossa, agora me deu branco. Santa Catarina, se eu não me engano, agora no Paraná, Santa Catarina, negra, né? E brigou demais pelos direitos das mulheres. De lá para cá, praticamente não teve mais nenhuma mulher eleita na Câmara do Estado, e ela ainda foi quem propôs no Brasil a instituição do Dia do Professor. Acho que é legal essa história, e essa nossa mentora aí no curso de professoras programadoras. Tá? Bom, alô? Tá. O nosso curso conta aí, então a gente tem na nossa página, se vocês entrarem lá, vou mostrar a página já, eu agradeço o apoio da Pró-Reitoria, né, do PUB. A Pró-Reitoria, na realidade, o apoio que eu pedi sempre foi para os meninas programadoras. A gente fez esse spin-off, eu já vou mostrar por quê. E a gente está lá na Meninas Digitais e está no USP Mulheres também. Este daqui, os Meninas Programadoras. O Professoras Programadoras eu pedi para registrar, mas eu ainda não tive detalhes, tá? Não teve. Esse aqui é o pacote, né? Eu uso o Google Classroom, a gente tem esses 2 classrooms da turma de professoras programadoras, né? PPT 1 e 2 aqui, e os demais são das professoras programadoras, com alguma exceção aqui de tutoria. Então, a gente está trabalhando e né, contando com a USP, com o apoio do Google Classroom, como tantas nós. Como é que funciona o Meninas Programadoras? A gente está aí desde setembro, né? Então, a gente começou com 5 bolsistas, eu falei, hoje a gente está com 12, a gente começou com 40 vagas e hoje está com 150 vagas. Tá? As turmas são mensais, então é uma carga bastante grande, né? Porque todo mês, eu já dei 17 vezes o mesmo curso, né? Dá para imaginar. 16 vezes o mesmo curso. Eu tô ficando boa, viu? Não é por nada, não, nesse negócio. Porque repetir 16 vezes o mesmo curso, né? Olha, eu levei 16 anos para fazer isso na universidade, né? Quando me davam mesmo. Assim, isso nunca consegui, né? Alguém aí já deu 16 vezes o mesmo curso na vida? Mas esse curso foi todo criado, né, pela gente, pelo meu grupo, tá? Mas eu vou comentar. Então, são 16 turmas até agora, a gente está com a turma 17 inscrita, com as inscrições abertas. A gente tem um site onde a gente explica como é que funciona. As inscrições são pelo Apolo, que é o sistema oficial da USP de cursos de extensão, e no nosso caso, os nossos cursos são de difusão, né? Qual que é a dinâmica? A gente tem 4 aulas ao vivo, no sábado das 14 às 17, e é exigido 75% de presença, tá? A participação, a primeira aula é obrigatória, a participação em 2 horas de monitoria por semana, então elas vão ter que fazer esses exercícios. Normalmente elas ficam mais que isso, porque a carga é entre 10 e 20 exercícios por semana, tá? Que eu propus esse exercício da vida. Depois, com o tempo, a gente a primeira turma teve uma prova só, a partir da segunda turma a gente passou a oferecer uma prova e uma REC, né, que são no 5º e 6º sábados aí, tá? O que acontece? Funciona assim, são 4 aulas, a primeira turma, na realidade, foram 3 aulas e uma prova, que não deu certo, né? Era para fazer bem, tinha que... Lembro que a prática era outra, a gente começava o curso na primeira aula,
E com isso, uma série de coisas que a gente tinha que fazer, eu deixava para fazer durante a aula, com o Google Classroom, com sala temática, e não, assim, eu investia muito tempo da primeira aula fazendo apresentação, ver quem que é quem, os monitores se apresentando, criando contas nas plataformas que a gente precisa, né? Então, era assim, ficava muito tempo perdido ali, né? Ocioso de todo mundo, inclusive, porque a gente estava com os monitores todos na sala, eu na sala, os alunos na sala, e depois ficava quebrando, e o Classroom não ajuda isso, porque as alunas não são USP, né? Então, eu não consigo deixar salas pré-preparadas do Google Classroom, né? Talvez vocês tenham passado por isso aí. Então, o que eu, né, logo a partir da terceira turma, a gente inventou essa sessão preparatória. Então, a gente divulga o resultado uma semana antes do curso começar, as inscrições normalmente ficam abertas durante 2, 3 semanas, e durante a semana que precede a primeira aula, a gente oferece uma sessão preparatória, que é de 1 hora. Todo mundo é obrigado a fazer pelo menos uma sessão preparatória, eu vou mostrar para vocês já qual que é o conteúdo dela, tá? E aí, os alunos têm que fazer 2 horas de monitoria por semana, e essa aqui é a tabela dos monitores, e eu acabei de tirar lá, tirei para essa apresentação aqui. Tem monitoria manhã, tarde, noite, sábado e domingo, né? A aula é aqui, dá para vocês enxergarem aqui no canto? Está muito pequeno. Tá pequeno, mas já dá para ver que tem bastante coisa para fazer, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu aumentar. É só para ter o tamanho Ops. Oh, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, legal. Obrigada. On the fly, é o famoso on the fly. Sumiu com o meu negócio aqui. Acha? Poxa, perdi meu calendário aqui. Deixa eu ver se está atrás. Espera só um segundo. Deve estar atrás dessa. Não tá, não, ó. Fui lá ver. Sabe aquela flechinha de voltar? Então, eu já tentei, viu, Juxará? Mas não tem problema, eu pego aqui de novo. Vou pegar aqui, que eu tenho aqui. Isso aqui, a gente tem... esqueci de falar que a gente tem grupo de WhatsApp para cada turma. Deixa eu pegar T16, só para ilustrar aí, ó. A gente tem os grupos também para de comunicação síncrona e tem uma série de coisas, inclusive a monitoria. Pronto, copiar a imagem, isso está disponível no grupo, né? Então, a gente faz essa... Ó, pronto, conseguimos deixar maior aqui, tá? A maioria, esses que aparecem várias vezes são monitores mesmo, né? E algumas, nesse caso, são voluntários, que são ex-monitores nesses casos aqui, nesse caso dessa turma, tá? Bom, estava apresentando aqui, né? Opa, legal, agora eu tenho 2. Sorry. Muito bem, deixa esses 2 aí. Então, o Google Classroom, no Google Classroom a gente publica as aulas, né? Eu publico as aulas logo que ele libera. A gente apresenta, normalmente eu fiz uma apresentação sobre algumas coisas do BigCrowd, então eu coloquei o link lá. Eu estou usando algumas turmas, eu estou usando o Colab, né? Antes eu só usava o Replit. Hoje eu estou usando o Colab para dar aula, então eu já vou anotando, conforme a aula vai correndo, eu anoto e depois eu estendo o material para publicar para elas. O link está aqui. E eu também tenho usado bastante animações do Scratch para dar aula, né? Eu mostro para vocês depois, caso sobre tempo. Então, esse é um típico registro da aula 2, que foi dia 11 de março, é a turma que está rolando aí, né, sábado passado. Tá? O que é a sessão preparatória? Elas criam conta no BigCrowd, que é a plataforma de correção automática de exercícios que a gente usa, né? É tudo Python, então, a gente cria lá, era a antiga URI, para quem usou URI. Eu tentei usar o Run Codes, mas ele já estava instável quando começou, então eu acabei ficando no URI mesmo, né? Então, elas vão fazer essas atividades. Plataforma no BigCrowd, elas submetem o primeiro programa, elas nem sabem o que estão fazendo, mas é para aprender a usar a interface. É só submeter, eu já tenho um exercício que eu dou, que já tem a solução, elas aprendem a fazer isso lá. Aí elas fazem um jogo de programação, elas trabalham com um jogo para programação em blocos, que usa programação em blocos para resolver um labirinto, né? Então, elas brincam, totalmente lúdico, né? Elas vão lá, brincam e tal. E eu peço, esse jogo é um jogo do Blockly Codes,
Isso foi criado, é o resultado aí de vários acho que desde a primeira turma a gente está usando essa estratégia. Só que antes eu fazia na sala de aula, imagina. Né? Então, elas criam esse laboratório, elas resolvem esse problema na sessão. Se tiver dúvidas, os monitores estão lá para ajudar. Normalmente, eu peço para elas fazerem até o 6, e muitas delas querem fazer até o 10. O 10 é bem difícil, o nível 10, mas a maioria muitas delas vão até mais para frente, tá? Então, essa sessão preparatória, elas ficam aí com essa história de que quer programar, porque o jogo do labirinto, na realidade, você está programando um boneco a andar no labirinto, né? E fazem essas atividades aqui. Até outro mês eu também pedia para elas criarem a conta no Replit, mas agora a gente deixa o Replit separado, e se elas quiserem, elas veem isso com o monitor. Aqui, aí também tem essa antes da primeira aula, eu peço para elas fazerem uma revisão, então elas preenchem o formulário em que eu tenho lá, né, de ondulação, que cidade que elas fazem. Falou, Daniela, de que cidade que elas fazem, etc. Quanto tempo elas dormem por semana, porque vira e mexe eu faço um exercício sobre isso e tal. Regras do curso, que são, na realidade, um conjunto de atividades verdadeiro ou falso, né, para elas lembrarem, para fazer mesmo, que são questões. A aula de sábado a aula de sábado é obrigatória? Verdadeiro, não, como é que é? É opcional, verdadeiro ou falso? Algo assim que elas recebem, quando elas recebem a aceitação para o curso, elas recebem um e-mail com todas as regras. E depois ainda tem um termo de compromisso. Para chegar no Classroom, elas assinam um termo de compromisso, dizendo que não vai ter plágio, porque a gente já teve problemas de plágio na primeira turma, e aí, desde então, eu deixo bem claro e mostro que a gente consegue pegar plágio facilmente, aí nunca mais pegamos. E aí elas têm um termo de compromisso que também deixa claras as regras do curso, né? E depois, então, nesse formulário, nessa sessão antes da primeira aula, elas respondem esses formulários que se apresentam e também revêem as regras do curso, tanto no condição como verdadeiro ou falso, quanto informações sobre o curso, alguns operadores. Aqui a gente também tem os operadores lógicos aritméticos, eu vejo, porque o foco, desculpa, eu esqueci de falar, é ensino a partir do ensino médio. Essas meninas, então, começou com o terceiro ano do ensino médio, a gente teve mais de quase 3.000 inscritas nas primeiras turmas, foi um inferno, ninguém fazia mais nada a não ser selecionar. Mas agora, a gente está com um número bem mais estável de inscrições, inclusive a gente não está lotando as 150 vagas, né? Como eu sei que os monitores precisam da bolsa para se manter na universidade, né? E a gente tem mais de 100 alunas por turma, mas a gente não está lotando as 50 vagas, eu quero manter esses monitores, esses ou os próximos, né? Porque já rodou também turma de monitores, né? Eu não quero que eles fiquem sem esse apoio financeiro, então eu já inventei mais 2 coisas, que são os Meninas Programadoras 2 e o Professoras Programadoras, para eles ficarem com carga completa, ninguém poder dizer que os meus monitores não estão sendo bem usados. Não, a gente nunca sabe quem é, que daqui a pouco eles vão querer cortar a bolsa do projeto. Bom, então é isso. Vamos nessa. E aí também tem uma que é treinando inglês, e é um formulário que eu fiz, fazendo brincadeira, tipo, né, o que é print, quais palavras que a gente precisa em Python, né, o que é print, o que é, e tá tudo múltipla escolha. E aí livre e mexe tem uma engraçadinha lá no meio, né, lógico, mas acho que são 40 termos, não me lembro, que eu fiz, tá? Você sabe que até a gente tem as inscrições, mas o pessoal não complementa impressionante, o pessoal não completa a documentação. Bom, vou continuar aqui. Então, esse é o material, isso tudo antes do curso começar, né? Aí a gente cria um WhatsApp também na primeira aula, tá? Então, eu não falei, mas a gente, então, na primeira aula, quando acontece a primeira aula, a gente divulga o grupo de WhatsApp, que é opcional, porque no termo de compromisso, que não está aqui, os pais que preenchem, a princípio, porque tem muitas meninas que são menor de idade, né, e com isso, são menores de idade, e então o pai preenche, às vezes, e o pai tem toda a liberdade de falar que eu não quero que minha filha entre no grupo de WhatsApp. De todas essas turmas, só teve um pai que falou que não queria, né, de lá para cá, nunca mais ninguém, e a gente fala, mas se não quiser entrar, a princípio, pelo menos as chamadas de monitoria, elas são publicadas no memorial, além de ser publicada no grupo de WhatsApp, tá? Bom, que mais?
eu criei, então, essa aqui são as minhas, eu uso o BigCrowd, alguém aí conhece o BigCrowd? Tá? Eu não. É uma plataforma de correção, como o Runcodes, como algumas pessoas, de correção automática, é bastante usada, mudou muito de lá para cá, inclusive, em alguns aspectos melhorou, em outros ficou bem ruim. Por exemplo, hoje, já faz uns 3 meses, ele está com o fuso horário errado, então é um inferno, o programa aprova para um horário e ele sai publicado outro, né, mas... Graça, a gente usa, e se você quiser, inclusive eles são parceiros nossos do Grace, porque eles deram gratuito para a gente várias coisas. Se você quiser, a gente tem o contato, a gente pode te ajudar com isso também. Então, eu até pedi, já fiz, viu, Kalinka, com eles, mas... Normalmente eles não respondem. Esse negócio, não sei se você percebeu que como eu tenho horário de prova, as provas são no horário da aula, eu preciso que o site esteja aberto naquele momento, né? Aí eu já sei que está deslocado de 3 horas o fuso horário, então eu já programo, certo? Mas é o inferno. Bom, mas é legal, depois eu vejo com você, Kalinka. Então eu tenho aí esses punhados de turmas, foi mudando o nome de acordo com o tempo, mas nem sempre é... Dessas turmas eu não dei a turma 14, eu tirei férias no mês passado, as demais eu dou. As meninas, como eu falei, são 4 aulas, e na 5ª aula é a prova. Lembra que eu falei que é o mês, né? 5ª e 6ª aula. Na 5ª aula é a prova, na 6ª prova é a REC. Na 5ª aula, conforme quando uma turma está fazendo a prova, a gente já está dando, eu estou dando a primeira aula da turma seguinte. Né? É bem legal. E assim, porque a gente não perde esse tempo, né? Esse aqui são alguns títulos de problemas que eu coloco. Eu tento colocar problemas que são... A gente também nunca mais teve problema de plágio, problema de plágio, porque todos os problemas são originais, isso eu que faço. Né? Alguns alunos tentaram ajudar, alguns monitores e tal, mas é sempre mais complicado. Então, sou eu que faço todos eles, tem mais de... São 14... eu tenho dos 280 problemas até hoje, e são exclusivos, são fechados para o curso. Por quê? Porque vira e mexe pessoal, professora, posso publicar no Git, ou às vezes ou posso colocar, eu estou aprendendo a usar no Colab, eu queria deixar, você tem um enunciado? Semana mesmo alguém pediu, eu não abro o enunciado, por quê? Assim, lógico, se for para minhas colegas que querem usar, não tem problema, mas eu não abro para os alunos. Elas têm acesso, elas sempre podem copiar o enunciado na hora que elas estão fazendo exercício, mas ninguém lembra disso, elas estão mais preocupadas em fazer o exercício, né? E com isso, porque a gente teve problemas de plágio na primeira turma, que inclusive, por conta da programação, eu tive que usar exercícios que já tinha na plataforma, e da segunda turma para cá, todos os exercícios são originais, né? E o conteúdo do exercício, eu sempre tento fazer coisas temas que sejam, que façam alguma reflexão, né? Sempre assim, que tenha alguma reflexão envolvida, ou que ensine alguma coisa. Por exemplo, PIN, né? Aqui tem exemplos de PIN perigoso, PIN cuidadoso, quer dizer, elas têm que fazer algum processamento com string aí, né, ou gerar um PIN, né, e nesse caso, sei lá, somar 2 inteiros, e que são lá, 2 datas de aniversário, que são mais difíceis de somar e tal. E também tem muitos de ajude às crianças, ajude a professora, tem um sem imaginação mesmo, que esse com certeza eu devia estar sem imaginação para colocar esse título. E são títulos que você está sempre tenta ensinar alguma coisa, né, de medida, de conversão, ou de o que é tem vários desses ajude que assim, você é preocupada com, né, o pessoal, você sempre ajuda na creche perto dessa escola, e a professora lá descobriu que você está fazendo curso de programação, então ela pediu para você fazer, a gente tem, eu usei poucas vezes, um programa que verifique se as crianças estão soletrando corretamente a palavra, tal. Então tem sempre essa temática de trabalho voluntário das próprias meninas, né, propondo aí. E as últimas, eu também tenho, e as provas são, como todos os exercícios, sempre originais, e essa semana, mês passado, a última prova, eu aproveitei o tema da Dia Internacional da Mulher, né, então eu faço provas temáticas, e eu fiz, por exemplo, esse aqui é o Tribunal de Contas, esse é um Tribunal de Contas que é de Hogwarts, lá do Harry Potter, mas com o caso das joias, dos 16 milhões e meio de joias, são as joias do Voldemort, né, eu não falo que são as joias do Bolsonaro, mas todo mundo sabe que o Voldemort é o nome de quem você não pode falar, então tá aí, né?
Remuneração salarial desigual, eu trago estatísticas, né, de como é que é o salário das mulheres, dos homens, etc e tal. E aí comento, até esse aqui quase que eu não coloquei, desigualdade é maior quando a qualificação é maior, por incrível que pareça, né, chega a 48% se você tiver doutorado, é uma coisa absurda, né, e votação, bom, e aí vai. Então eu tento fazer esses exercícios aí, é meio, dá um trabalho lascado, mas é muito gratificante. Essa aqui foi a prova da semana passada, da última turma, né? Então esse aqui assim, é o final, né, do grupo. E elas sempre pedem simulado, eu pego avaliações antigas e mostro, né, deixo aberta para elas fazerem. E aí tem os exercícios, né, da semana, mínimo 20, total 20, mínimo 10, eu mudei antes, mudei essa semana, tava 15 aqui, para ser os 75%, eu mudei para 20, porque antes eram 10 exercícios, eu mudei para 20, fiz os exercícios mais claros, eu estou sempre adaptando isso. E eu instituí o selo 100% de práticas, né, para o pessoal ter mais motivação, e aí o pessoal vai atrás do selo 100% de prática, é bem legal, eu estou com esse selo desde dezembro, é bem divertido. Essa aqui foi a prova, essa aqui foi a prova REC, a prova REC vai ser sábado agora, preciso fazer, prova de recuperação. Essa prova aqui, ó, adiantada, aconteceu o seguinte, eu tinha um time, essa turma, que está competindo agora, as we speak, num time de robótica, competição de robótica, e com isso, elas não vão poder fazer a prova de recuperação, nem a prova que teve no sábado, nem a prova de recuperação no próximo sábado. Aí eu fiz uma prova antes, elas pediram para fazer a prova antes, são meninas, né, que já são competidoras de robótica, trabalhavam em outras linguagens, trabalhavam Python, fiz uma prova para elas mesmas fizeram, já veio mais gente, anunciei, veio mais gente, e com isso teve mais uma oportunidade para fazer a prova, é bem legal. E esses eram os problemas aqui da prova mesmo, remuneração salário desigual, desigualdade maior quando a qualificação maior, votação do Senado e monitoramento de salários. Esse daí foi o exercício que eu pedi para elas. Esse aqui é só um mapa de os exercícios que elas fizeram, né? A quantidade de exercícios que elas fazem durante o semestre, durante uma lista, essa aqui é uma lista de exercícios só, porque são, né, não sei quantas alunas estão aí, só faltou esse número, né? E essa aqui é a REC, né? Essa aqui é a prova, minto. Essa aqui foi a prova, essa aqui é a REC, tá? Então, a prova nunca é difícil, considerando os exercícios que eu passo para elas, né? Sempre tem um exercício muito fácil, eu brinco, sempre tem um exercício muito fácil, tem um exercício fácil, tem outro exercício fácil e um outro nem tão fácil. Mas como eu ensino, a gente usa as práticas, eu sempre tenho um que é bem para aquecimento mesmo, né, coisa tipo, só usa operador aritmético, né, aí sempre tem um que leva condicional, né, o segundo, o terceiro, um que tem uma repetição, número fixo de vezes, outra com repetição, com o problema se resolve com um número de repetição, um número de repetições desconhecido, né? Essa é mais ou menos o padrão das provas. E isso tudo a gente trabalhou durante todos os programas, os exercícios, né? Então, aí quem são essas meninas, né? Elas são, isso é legal, acho que ver, quer dizer, a maioria de São Paulo, do estado de São Paulo, eu estou passando isso para a USP lá, para o pessoal que dá bolsa para mim, para ver se eles, né, continuam dando, para mim não, para os meus alunos, para os bolsistas. A gente tem aí 60% esse número, na realidade esse número é baseado em um levantamento que eu fiz esta semana, que o pessoal estava pedindo aí para vários lugares, para aproveitar e colocar aqui também, e essa resposta é com base em 126 das nossas mais de 530 egressas que passaram, que terminaram o curso nessas 11 turmas, nessas 15 turmas, né? Não, 14 turmas fechadas são 14 e são 200 e são 126 respostas aí. Tá? Então, a gente tem, o nosso maior público ainda é de São Paulo, seguido de Minas Gerais e seguido do Paraná, se eu não tiver. Tá? Aí depois é mais ou menos, o Distrito Federal também tem um punhado e tal, né? Mas a gente tem gente do Amazonas e tal, e é bem legal. Já tive aluna da Bolívia fazendo e tal, bem legal. A gente teve monitor, tá, bom, aí, qual que é o resultado? A gente tem boa parte, tem respostas mistas, tá? Mas o que interessa é a gente olhar esses big chunks aqui, né? Que estão cursando nível superior,
concluiu o ensino médio, e outras, uma boa parcela significativa ainda está cursando o ensino médio, né, dessas que estão aí, tá? Aí, esse daqui é o que uma das questões que eu pedi para ela, né, quer dizer, eu decidi fazer um curso de computação porque eu fiz esse curso de meninas programadoras. E a quantidade é bem, né, é significativa aí, a gente tem 30, das respondentes, né, tem 30 e 40, mais de 30, quase 20, 30 e poucos e mais quase 20, né, alunas que responderam, que decidiram fazer. E esses daqui são os neutros, né, e esses daqui são não é por conta disso. Por quê? Porque, na realidade, boa parte delas já tinha decidido fazer um curso de computação. Tá? Então, a gente tem essas duas clientelas, né? As que já querem fazer computação e vão lá fazer mesmo, e querem fazer, e estão querendo adiantar, querendo ver como é que é, e outras que não tinham a menor ideia do que se tratava e resolveram fazer computação. A gente já também teve casos de que começaram a fazer o curso, nossa, não é isso que eu quero da minha vida, não. Ainda bem que eu fiz o curso, né? Porque já pensou, eu entro na faculdade, depois eu fico um ano fazendo e quero largar. Né? Então, eu tive pelo menos 3 registros desses. Tá, joia? A gente tem a cidade de São Paulo, para quem quiser, né? Deixa eu adiantar aqui, tá? Falta gás, né? Acho que tem os prós, tudo número lindo, maravilhoso. Tem uma série de registros, né, que eu posso falar que eu gostaria de falar aqui, que na realidade a gente tem alunas que estão, eu não trouxe aqui, porque é texto, eu não queria trazer texto, tá? Eu tenho essa estatística aí, eu esqueci a porcentagem, mas está nos sites publicado da USP, na FAPESP, essa semana, que é o número de alunas que a gente tem fazendo. A gente tem egressas, acabaram, de 2 me inscreveram essa semana, uma entrou na EGComp aqui do ICMC, a outra entrou no BCC, outras entrando em várias federais do país, institutos federais também, várias em universidade particular, porque fica perto de casa, né, porque não consegue mudar para São Carlos. A gente tenta explicar que tem apoio, etc e tal, mas a nossa maior é ensino público, não só. E tem muita gente que já é formada, que já trabalha em outra área, quer mudar de carreira também, mas você vai ver que aqui já terminei o ensino superior. Tem uma professora do ensino fundamental também que respondeu, e a gente tem vários registros, por exemplo, de falar, essas meninas mesmo que competem no turno de robótica, eu fiquei sabendo, a gente fez uma reunião agora no dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, eu chamei todo mundo que tem uns grupos, né, eu chamei o pessoal para a gente bater um papo, como esse está batendo aqui agora, só que não tinha apresentação, foi só bate-papo mesmo, de cursos que fossem, bater papo sobre o Dia Internacional da Mulher e o impacto que teve, o fato dela serem feito ou não o curso, né, e alguns registros são muito legais, um deles é uma garota que comenta, eu queria reportar aqui, mas foi só aprender computação, eu aprendi a estudar sistematicamente, ela fez o curso quando ela estava no 2º colegial, em 2001, no 3º colegial ela foi a melhor aluna da escola e ganhou, por conta disso, uma viagem para Londres, não sei em que escola que ela estuda, porque a nossa não é só escola particular, tá? E mostrou as fotos. Aí o pessoal nossa, meus olhos encheram d'água, para falar a verdade. O pessoal do time de robótica, que já são garotas que competem há bastante tempo, apesar de estar entrando na universidade agora, elas falaram que elas ficavam muito frustradas de ir para as competições de robótica e chegava lá, não só quase não tinha mulher participando, praticamente era só uma delas, como as juízas também eram mulheres, eram homens, né? Tinha uma juíza, ela lembra que ela falou, tinha 20 juízes e uma era mulher. E ela ficava muito chateada com elas, uma delas que deu esse depoimento em particular. E aí ela chegou no nosso curso e viu, nossos monitores são quase todas mulheres, dos 12 monitores que a gente tem, 2 são homens, né, estou falando dos que têm bolsa, né, para os voluntários. E aí elas ficaram super felizes, de saber que elas estão ali naquele monte, que tem um monte de gente que trabalha com computação, né, então foi legal. Deixa eu adiantar aqui, a falta gás, a gente está atrasado com um punhado de relatórios aqui, né, o Instagram nosso nunca está em dia, porque também falta gás, a gente prefere dar aula de monitoria do que atualizar o Instagram, infelizmente, prefere não, tem que optar, né. Essas são as fotos que eu queria mostrar, e aí agora eu queria mostrar para vocês, vocês têm mais, como é que eu estou de tempo, Xará? Olha, deixa eu ver que horas são. 15h19, eu prometi terminar 15h30. Tá, eu só vou mostrar para vocês aqui algumas animações que eu faço, que eu comecei a fazer no curso de professoras programadoras, tá? Depois eu posso
o site de professoras programadoras que a gente começou, que foi das maneiras, inclusive, de eu falar para o pessoal, meus alunos estão muito ocupados com as monitorias, que além das monitorias das alunas, elas estão fazendo esse curso aqui de professoras programadoras, que é para ensinar, né, para tratar o pensamento computacional com professoras, tudo à distância, mesmo esquema, só que eu estou usando direto Scratch, tá? A gente tem uma turma concluinte, uma turma em andamento, eu só prometi esses 2 pilotos para mim mesma, né, porque eu quero, na realidade, continuar com esse material, criar mais material didático e bolar um curso que seja interessante, né? Então, aqui eu vou fazer. E com isso, eu tenho criado muitas e muitas aplicações. Se alguém quiser seguir o meu estúdio aí, é só pegar, sei lá, User Experimental, tá aqui, né, que tem lá, eu não vou mostrar por conta do tempo, mas eu estou mostrando, por exemplo, aqui a gente tenta lá resolver os problemas, e aí, nesse caso, eu estou mostrando, né, você pegar o problema, quebrar o problema em partes, né, e usar funções para fazer abstração, né, e nesse caso está usando, inclusive, né, abstração com valores, colocando os argumentos. Isso tudo em Scratch eu tenho feito bastante desses trabalhos, que eu uso também da licença. Eu uso também, tem coisas do tipo, né, algumas professoras do ensino fundamental perguntaram, será que dá para fazer, para desenhar as letras, para mostrar para os meus alunos? Eu falei, dá, e eu fiz o alfabeto em letra maiúscula só, né, não fiz tudo não, porque não deu tempo para fazer, legal. Eu fiz também bom, tem um monte de coisas que eu posso mostrar, tá? Mas o que eu uso, por exemplo, no grupo das meninas programadoras, quando eu vou mostrar listas para elas, falar de strings, né, que eu explico, né, que você tem um passo e que o bendito computador, né, ele só enxerga uma letra de cada vez, né, por isso que a gente tem que ficar passeando em cada string, por exemplo, se a gente quiser fazer esse processamento, né, e um dos meus orgulhos, assim, que eu fico com meu maridão, deixa eu ver. Não vai estar aqui, eu vou ter que abrir aqui. Eu devia ter deixado as tabs abertas, né? Bem, tem mapa do Brasil, pessoal de professoras, a gente estourou o tempo, eu não vou reciclagem, bandeira do Brasil, mas eu quero mostrar para vocês a minha CPU aqui, eu brinco, que eu uso na sala, não é isso? Uai. CPU e, bom, 5 mais 9 só. Vou mostrar só um para vocês. Que a gente fez, então, eu mostro para elas como é que funciona uma determinada instrução, né? Depois que eu já apresento, essa aqui é meu conteúdo, normalmente, da segunda aula. Começo a segunda aula dessas 4 que eu dou, misturando. Elas já sabem, né, essa atribuição, X, né, A mais B. Eu falei de codificação, a gente tem um material que eu faço, que explico por que a gente está tratando o computador inteiro, decimal, etc., né, e aí elas vão passear, aí eu mostro que você tem que ter a unidade de controle, fala da CPU delas, tem foto, o contador de programa, que vai lá, traz, aí ele vai pegar o A que eu tinha lá, botar na ULA, botar o B. Eu sempre falo que a bermuda de cabeça para baixo delas nunca mais esquecem, fazem a soma e escreve lá por cima. E desse eu tenho com condicional, com vários outros. E é legal porque elas enxergam aí o que está acontecendo, né? Eu tento fazer com que se enxergue dentro do que seria essa nota. E com isso, quer dizer, então eu tenho usado o Scratch como ferramenta mesmo, como, né, para criar essas animações para todos esses públicos, né, de professoras e de alunas, né, para aluna eu uso como material extra mesmo, eu também mostro para as alunas, esse daqui eu uso desde a primeira aula, essa versão é mais bonitinha do que eu uso desde a primeira aula, né, porque a gente programa em Scratch, primeiro a Joaninha, que é o meu aspirador de pó, eu tenho um vídeo dela na minha sala, depois a gente programa em Scratch a Joaninha, e depois a gente programa em Python, né, e aí precisa dos comandos, etc, e tal. Então, basicamente, é esse curso. Vou deixar a Joaninha aí.
e falar, acho que eu posso até parar de apresentar, né? Porque senão eu não paro. Esse curso, então, começou, um curso de meninas programadoras começou com esse público de terceiro ano, depois já né, mas conseguimos expandir as vagas, abrir para todo o ensino médio, e de lá para cá a gente tem tido gente, teve uma aluna de 62 anos que fez o curso, e achou, alguém que era aposentado, tal, não era da área de exatas nem nada, mas fez o curso e se divertiu. Então a gente tem várias pessoas mesmo, muitas pessoas que já se formaram, que já são. Eu tive uma garota de veterinária, uma garota recentemente, que eu sei, estou lembrando porque responderam agora esse questionário, que quis fazer veterinária, outra que faz doutorado em biologia e quer aprender, né? E por aí vai. E as professoras programadoras, então, é um esquema, na realidade não tem prova, a gente aprende a trabalhar com Scratch, etc., e com os pilares aí do pensamento computacional, e o desafio ali é que as áreas são muito abrangentes, né? Então a gente faz animações de todos os tipos. E aí depois eu posso contar para vocês. Mas deixa eu parar de falar um pouco. Xará, muito obrigada. Dá para perceber pelo seu entusiasmo e sua animação que a coisa é bem legal, que as meninas devem aproveitar muito. E você está de parabéns. Certamente você e nós todas vamos colher os frutos dessas iniciativas. Tem outras duas iniciativas que eu conheço, né, do ICMC. Uma é sobre robótica, a gente tem o grupo de robótica, que também tem um curso de extensão para alunos e alunos ainda, né, no ensino fundamental e médio, só de robótica. Então, é super legal. Isso também tem a ver com trazer meninas para ciências exatas. E você também tem um curso de letramento digital para idosos, né? Ou seja, tem um conjunto de programas de extensão no ICMC que orgulha todos nós, e a gente é muito grato por quem está à frente desses projetos, porque é muito trabalho, né? E o único incentivo que vem dos próprios alunos, né? Na verdade, né? Só comentar que a Camila, né, que ingressou em 2019, ela assumiu, né, ela herdou aí o programa de letramento digital para idosos. Então, ela está levando, porque simplesmente, né, ainda bem que eu não precisei me dividir em duas. Não, é muita coisa. Continua direto, ela, né, botou mais gás, veio com a energia toda nova, jovem dela. Ai, que bom. Né? E se a gente tiver a oportunidade, então, uma hora eu vou convidá-la para falar sobre isso, porque é um outro público, são outros desafios, né? E é muito legal também, mas muito legal mesmo. Então, agora, vou deixar as pessoas perguntarem. Heloíse, pode falar, meu bem. Oi, Graça. Oi, Heloíse, tudo bem? Tudo bem, não. Queria só parabenizar pelo projeto. Muito legal, né? A gente vê essas iniciativas. Eu imagino que o trabalho seja muito grande, mas também muito gratificante, né? Como você falou aí na sua apresentação, né? Eu queria perguntar, na verdade, com relação à seleção, né? Porque eu vi que você comentou que já teve uma aluna de 62 anos, né? Então, ele não tem um limite de idades. Não. Pode ser qualquer idade. Meninas, a partir do ensino fundamental, do ensino médio. A partir do médio. Ou concluintes de qualquer idade. Na verdade, isso acontece, a qualquer idade a gente colocou, acho que a partir da 5ª turma. Porque quando a gente começou, teve aquele boom, né? Tipo, 3 mil inscrições, todo mundo queria fazer, e aí o pessoal não aparece, a gente sempre faz isso, tá? Quem for fazer. Tá. A gente sempre aceita mais do que tem vagas, porque né, primeira aula é obrigatória, porque se perder a primeira aula, não faz mais nada, né? Tá. E aí vai. Mas é isso. Tá. Qualquer idade. E é assim, o curso vocês oferecem periodicamente, que é uma turma atrás da outra. Termina uma atrás da... na realidade, antes de terminar uma, já começa a outra, porque conforme uma está fazendo a prova, já é o primeiro dia de aula da seguinte. Tá. É um pique meio maluco, assim, que a gente acabou inventando. Muito legal, gente. Muito bacana, viu, Graça? Parabéns pelo projeto. Lindo projeto. Imagina. Parabéns. E, de novo, está aberto, tá? Eu compartilhei outro dia com uma colega, porque teve uma menina que fez o curso
de Mato Grosso, Instituto Federal, Universidade Federal do Mato Grosso, campus, não me lembro qual, não sei se você com certeza deve pegar. Ela falou que ela faz engenharia de computação, só tem uma professora no curso inteiro. Todos os professores do curso. E ela fez o curso com a gente, ela pediu para poder replicar o curso lá. Aí eu falei para ela, vamos fazer uma parceria, porque imagina que eu sei o trabalho que dá, né? Então, mesmo de vocês darem as aulas, tipo assim, vocês fazem toda a seleção aí, as suas alunos participam das nossas aulas, eu dou, já que eu vou dar aula para 100, dou aula para 200, não faz diferença nenhuma, né? Desde que caiba no Google Classroom. Mas vocês gerenciam seleção, vocês gerenciam monitoria, vocês aqui dão monitoria. E a prof dela me colocou em contato com a professora, eu compartilhei, eles são um projeto de extensão, eu compartilhei o projeto com ela e elas estão fazendo para fazer essa chamada. Assim como essa, já teve vários outros esforços de tentar parceria, de replicar, mas assim, esse de verdade vai para frente, pelo jeito, esse que é do interior do Mato Grosso. Outras meninas, na realidade, realmente continuam como voluntárias. Tá? Eu tive uma aluna que foi da 2ª turma e foi voluntária até a 8ª, 10ª turma, alguma coisa assim. Depois ela entrou na universidade, no 2º, logo depois, né? E aí ela teve que parar, porque não estava dando conta, né? Mas, assim, muitas das nossas alunas, elas passam a ser voluntárias. Fica uma hora por semana, porque é o que dá conta, né? Os nossos alunos dão 8 horas de monitoria por semana, fora o trabalho todo de seleção, né? Seleção, acompanhamento, WhatsApp, que tem que ter, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo fazer exercício tal, me chama no privado, né? Então você vai ver, se alguém quisesse fazer uma análise, eu queria, das mensagens que rolam no WhatsApp, assim, é muito legal, porque tem muita, dá para ver bem legal. Muito legal. Imagina, Luiz, obrigada. Obrigada, Que legal. Alguém mais quer falar? Eu vou terminar. Sim, por favor, pode falar. Pode se inscrever, será bem-vinda, Cristina. E compartilhem, por favor, compartilhem. Eu acho que tem a ver com a minha pergunta. Eu também queria parabenizar. Acho que hoje foi um dia bastante inspirador de ver o trabalho de vocês. A gente pensa que uma pessoa sozinha não faz nada, mas às vezes faz muito, né? Tendo o gás de juntar outras pessoas. Então, a minha pergunta é um pouco assim, como que a gente pode ajudar, né? Se o que a gente pode fazer é divulgar seleção, divulgar que existe. Eu acho muito importante encontros como esse nosso, que seja simplesmente para contar para a comunidade que existe, né? Então, eu queria saber, assim, você colocou ali no slide, falta gás, né? O que a gente pode ajudar? Olha, legal, agradeço imensamente, excelente ideia. Eu jamais imaginei que eu fosse sair com um presentão desse daqui, olha só, mais um. Tô primeiro perguntando, calma, Graça, que eu também faço muita coisa. Não, na realidade, acho que é assim, o que me passa pela cabeça, assim, eu estou sempre publicando eu publico as chamadas no Facebook, de vários grupos, né? Facebook, no Instagram, a gente publica. Instagram são mais os monitores que tomam conta, eu fico divulgando no Facebook, então se puder divulgar, legal, eu coloco, sei lá, tem os egressos de CMC, então se vocês têm um grupo, talvez eu possa passar para a Xará e peça para vocês, e alguém divulgue, né, divulga no grupo de vocês, eu acho que essa é uma coisa que ajudaria, tá? Agora, outra coisa que eu acho que vocês podem fazer, que seria bem interessante, é me ajudar com enunciados, gente. Ultimamente eu tenho pedido ajuda até para o ChatGPT, porque me dá o enunciado que fala, porque ele resolve. Se eu der os meus exercícios para o ChatGPT, o desgramado responde todas. Eu tenho que mudar o enunciado para ver se ele não corre, para deixar bem difícil dele fazer uma uma boa resposta, tá? Mas realmente eu falo, não, cansei, eu estou cansada. Me escreva na forma de um enunciado um exercício que faz isso, porque da cria desses exercícios é desgastante mesmo. Já que vocês, né, acho que tem bastante gente, eu acho que seria legal, eu preciso, né,
poder falar assim, eu quero só um exercício que trabalhe com operadores aritméticos, mas que tenha um contexto, sabe? Eu tento colocar sempre contexto de mulheres, contexto de empoderamento, contexto de fragilidades, né? Os Yanomamis foi assim que saiu o Yanomami, eu fiz o exercício da quantidade, para elas fazerem conta com porcentagem, sabe? Me dá aí qual que é a porcentagem de índios que morreram dentro da comunidade e tal. Então, eu estou sempre fazendo isso. E aí você tem que fazer o enunciado. E vira e mexe, eu acho aqueles erros de português. Putz, ninguém me avisa que está errado. E não é nem pelo erro, né? É pela motivação mesmo. Eu quero fazer um negócio que seja um texto que seja inspirador para elas, né? Mas aí, assim, eu posso exercer esse problema, mas o enunciado em si é algo que tem hora que eu falo. Tem um lá que ficou sem inspiração total. Eu nem sei o que está nele mais. Eu preciso olhar para ver o que foi que eu fiz, porque deve ter ficado aquele exercício bem boring, assim, que eu brinco, que engenheiro faz para engenheiro civil faz para engenheiro civil, né, assim, né? Calcule o seno do não sei o quê, né? Então, deve ser algo assim. É bem legal. Uma outra coisa que seria legal, se vocês, já que vocês têm esses grupos de trabalho, são tantas, é pensar assim, nas próprias professoras programadoras, né, que eu tenho, as animações, o que eu trabalho sempre são em Scratch, né, mas eu tive, por exemplo, uma professora de português que falou, e se eu quisesse corrigir, né, fala assim, teve uma lá que fez uma animação, elas têm que fazer projeto no final, é um mês de aula e nas últimas aulas elas apresentam o projeto, a turma é bem menor, são 40, né? Elas é que apresentam o projeto, né, e elas queriam fazer assim, uma professora de alfabetização. Então, ela fez uns nomes, tipo assim, pegava o nome das crianças, é com R ou é com não sei o que, a criança na fase de alfabetização tem aquela história, a primeira letra da palavra é com não sei o que, né? Então, eles têm essas ideias, né? Mas seria legal, assim, teve uma outra que era professora de como é que eu faço para ver se o texto está correto? Eu falei, gente, espera aí. Aí já é mais difícil, mas dá para fazer. Eu mostrei para elas uma animação que eu fiz que tenta criar um e-mail, mostra, vai quebrando, famoso, né? Quebra o e-mail em problemas, faz o assunto, faz o destinatário, faz o conteúdo faz um parágrafo, vários parágrafos, depois tem assinatura, cada parágrafo é um conjunto de sentenças, cada sentença tem um sujeito predicado, eu parei aí, tá? Chega. Mas eu fiz quase um PLN, já deu um curso de PLN. Mas eu fiz essa animação e elas falaram, legal, mas agora, é lógico, para fazer qualquer coisa que seja mais séria que isso, é muito mais difícil, mas dá para ter inspirações, né? Eu acho que é gostoso mostrar o que dá, não dá para fazer também. Olha, Xará, vou fazer uma coisa, lógico, já falei que nós vamos divulgar o vídeo com a palestra de vocês, e vou divulgar também... Dá uma cortada na minha, que ficou meio comprida, hein? Não vou editar nada, Eu vou pegar o contato de você, da Kalinka, e vou divulgar para todo o grupo, e as pessoas interessadas entram em contato. E vocês, quando tiverem interesse em divulgar coisas, lembre-se do nosso grupo, que é bem grande, e ele alcança muita gente, porque tem muitos professores, muitos estudantes, né? Então, eu acho que é legal também de divulgar aqui. Aí pode vir por meu intermédio, do jeito que quiser. Tá bom? Opa, com certeza. Vou começar a mandar as chamadas aí. Então, e eu vou fazer uma competição. Vocês não querem fazer uma competição aí, não? De enunciados legais de exercício? Mas defina bem exatamente o que você quer e manda para a gente. Eu vou mandar uns exemplos. Para vocês. Eu acho que é a melhor maneira de... e aí vocês veem como é que funciona. Eu vou PDF, eu faço porque, assim, é coisa simples, né? O problema em si é simples, mas literalmente o que dá mais trabalho é fazer o enunciado. E é um enunciado que seja significativo para as mulheres, para as meninas, que mostre as diferenças. E texto é com a gente mesmo, né? Pois né? Então, eu só vou pedir licença para parar a gravação. Então, só para finalizar, quero agradecer mais uma vez a Graça Pimentel e a Kalinka Branco, do ICMC USP, que vieram falar de projetos tão interessantes sobre a inclusão de meninas nos cursos de Ciências Exatas e Computação.